queremos compartilhar a boa palavra do Senhor com base no texto do evangelista Lucas, capítulo 7, os versos de 36 a 50. O tema da mensagem desta noite, com base nesse texto, é as primícias de pecadores salvos pela graça. As primícias de pecadores salvos pela graça. Com base no texto do evangelista Lucas, no capítulo 7, verso 36 a 50, meditaremos neste tema, as primícias de pecadores salvos pela graça de Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ela estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Palavra do Senhor, amém? Vamos orar, pedir que Deus nos ilumine para proclamarmos e recebermos a sua palavra. Amado Deus, na tua presença preciosa e agradável, nós estamos todos carentes, necessitados, que fales aos nossos corações. Quando o Senhor nos fala, somos, ó Deus, encorajados, somos, ó Deus, fortalecidos, somos renovados, somos animados, somos ensinados, de maneira que quando tua palavra nos encontra, podemos nos tornar uma pessoa melhor e vivermos melhor para a glória do teu santo nome. Ilumina, Senhor, nossas mentes e corações, para que possamos receber a tua boa palavra como palavra de vida, como boa semente, e que ela, que é semente preciosíssima, frutifique a 10, a 50, a 100, a tantos por um quanto o Senhor queira produzir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. As primícias de pecadores salvos pela graça de Deus. Esse texto é um texto emblemático, um texto muito especial.
de tantas riquezas, de tantas lições que podemos extrair, que certamente não temos a pretensão de esgotá-las nesta noite. Mas quero nesta noite destacar algumas coisas importantes. O texto nos informa que um fariseu convidou ao Senhor Jesus para jantar em sua casa. E a primeira observação é, geralmente falamos dos fariseus de uma forma pejorativa, como se todos os fariseus tivessem rejeitado a Jesus, não tivessem demonstrado interesse por Jesus e pela sua palavra. E no texto nós podemos perceber que este fariseu interessou-se por conhecer mais de Jesus, desejou ouvir mais do que Jesus tinha a falar. E nós sabemos que alguns dos fariseus, os nobres, até chegaram a se converter ao Senhor. Acredito que dentre eles o nosso irmão Nicodemos, que sendo fariseu, encontrando-se com Jesus à noite, para não ser percebido durante o dia, foi tocado por suas palavras, em outro contexto lhe defendeu, e quando Jesus foi sepultado, ele juntou-se com José de Arimateia e foi embalsamar e sepultar Jesus de uma forma digna, mostrando que havia sido tocado, transformado pela boa palavra do Senhor. E aqui então este fariseu, tocado pelas palavras de Jesus, certamente ouvindo do que Jesus ensinava, convidou Jesus para entrar em sua casa, para ter uma refeição com ele. Aquela refeição era então particular, era na sua casa, e naquele contexto, numa refeição desse caráter, algumas pessoas até podiam ficar no entorno, porém não poderia entrar, não poderia se aproximar muito, e muito menos sentar à mesa. Nesse ambiente, nesse contexto, uma mulher surpreende com a sua ousadia, né? O texto fala desta mulher como uma pecadora. Pseudônimo triste, né? Que anonimato daquela mulher, conhecida como a mulher pecadora. Alguns chegam a dizer que se trata de Maria Madalena, da qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Mas já dizia um professor meu, ninguém pode dizer com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. A Bíblia não diz que era Maria Madalena, mas uma mulher pecadora, mulher que era adjetivada dessa forma. E essa expressão conota alguém que vivia no pecado, que tinha um hábito no pecado, que era conhecida por viver naquele estilo de vida pecaminoso. Era uma palavra comumente utilizada para se referir às prostitutas. Daí, alguns pensar que tinha uma relação com aquela mulher. Aquela mulher então surpreende e aproxima-se, diz o texto, do Senhor Jesus. E não só se aproxima, mas com a sua postura, com a sua atitude diante do Senhor, ela surpreende a todos. E o Senhor fica pensando o olhar dele, percebendo que aquela mulher não leva em consideração todo aquele machismo do seu tempo, que mulher não poderia se aproximar de um homem, que mulher não poderia tocar de uma certa forma num rabi. E aquela mulher então rompe com isso. E se ela era conhecida dessa forma como uma prostituta, muito menos ainda poderia ter tamanha ousadia. Mas ela quebra todos os protocolos. Ela surpreende a todos. E ela então se aproxima com um gesto nobre. Diz o texto então que ela regava, sendo prostrada aos pés de Jesus, regava os seus pés com as suas lágrimas. O mais simples de todos os escravos, quando um senhor chegava na sua casa, ele então colocava uma bacia, pegava uma toalha e lavava os pés do senhor, do mestre, com uma toalha e com uma bacia. O que aquela mulher faz é muito mais nobre. A expressão do seu coração, aquilo que está na sua alma, aquilo que estava lhe envolvendo, lhe tomando mente e coração, e todos os sentidos é expresso agora quando ela se aproxima do mestre com a sua adoração e em forma de quebrantamento, regra os pés do seu mestre, do seu Senhor, e agora ela não usa uma toalha para enxugar-lhe os pés, mas agora aquilo que era objeto de sua beleza,
aquilo que era de orgulho, aquilo que ela cuidava, aquilo que ela preservava, para então demonstrar a sua boa estética diante daquela cultura, ela então usa tudo aquilo que era de valor da sua beleza, de uma forma simples, pega os seus cabelos e enxuga os pés do mestre, surpreendendo os que estavam ali, porque não era uma toalha, eram os cabelos, aquilo que lhe embelezava. Ela fez de um meio para então enxugar os pés do Senhor Jesus. Ela surpreende ainda quando ela pega um recipiente, que o texto vai falar que é um vaso, em outro contexto, vaso de alabastro. Alabastro não é o conteúdo, mas alabastro é o material com o qual aquele vaso era feito. Uma forma de cerâmica polida, parecida com o mármore, mas melhor polida que o mármore. E aquela mulher então se apresenta diante de Jesus e diz no contexto que aquele vaso tinha ali o conteúdo, o nardo ou a mirra, que era perfume, um unguento muito precioso, e tinha um gargalo que, para fazer uso do conteúdo do nardo da mirra, era necessário quebrar o gargalo daquele recipiente para então usar, para então poder fazer uso daquele conteúdo. Aquela mulher então quebra aquele gargalo e então, surpreendendo ainda mais, em outro texto vai se dizer que o conteúdo daquele vaso ali, o nardo que tinha ali, era de aproximadamente 300 denários. E denário é uma moeda romana de prata que tem o valor de um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Ou seja, o que aquela mulher leva aos pés do Senhor Jesus e derrama aos seus pés, não era algo simples. E se ela era quem dizia que ela era, que tinha uma vida sofrida, uma vida simples, se ela era como uma prostituta, certamente era aquilo que ela tinha guardado há muito tempo, de muito precioso. Mas agora, diante do Senhor e do Mestre, ela não perde a oportunidade. Ela pega aquela reserva, ela quebra o gargalo e diante do Mestre, ela derrama aos seus pés. E aí ela não só surpreende pelo valor do conteúdo do unguento, ela surpreende porque geralmente se ungia os reis, os profetas e alguém que era muito notável na cabeça. Ela então decide ungir os pés. Diz que naquela cultura ungia-se os pés com um óleo de quinta categoria, um óleo simples, porque eram os pés que seriam ungidos. O melhor óleo era para ser posto na cabeça. Aquela mulher se humilha na presença do Senhor. E ela entende que vale a pena colocar o que ela tem de mais precioso aos pés do Senhor Jesus. E não põe na cabeça, ela derrama o óleo aos pés do Senhor como expressão de adoração. Quando ela fez isso, é certo que aquele fariseu agora ficou incomodado. Como é que essa mulher faz isso? E como é que o Senhor deixa essa mulher fazer isso? Como é que uma pecadora pode se apresentar diante de nós, diante do Senhor, tocar no Mestre que é santo? Se ele soubesse quem é essa mulher e quem é que está lhe tocando, ele não permitiria que ela lhe tocasse. O fariseu falou consigo mesmo. Sabe quando a gente fala assim, fala com a nossa mente, mas não pronuncia? O fariseu falou consigo mesmo. Mas Jesus, que conhece o coração dos homens, olhou para aquele homem, Simão, e disse: olha, vou te contar uma história. 2 homens deviam para o mesmo Senhor. Um homem devia 500 denários e o outro devia 50. Ambos, não tendo com que pagar, aquele Senhor usou de graça e misericórdia e perdoou aos 2. Jesus, pedagogicamente, fez uma pergunta: para você, Simão, quem ele amou mais? O Senhor amou mais a quem? E Simão respondeu: ele amou mais a quem muito ele perdoou. Jesus então, aproveitando a própria resposta daquele que lhe indagara, o fariseu, disse: pois bem, essa mulher muito foi amada, por isso ela foi muito perdoada. E essa mulher, como foi muito perdoada, ela também amou muito. E este é o cerne desse texto. Quem muito é perdoado, muito ama. E quem muito ama, muito perdoa. Jesus, por amar muito,
muito perdoou aquela mulher que era rejeitada no seu contexto. E aquela mulher que era rejeitada no seu contexto, tendo recebido muito amor do Senhor, ela então expressou ao Senhor o melhor do que poderia expressar do seu sentimento de gratidão e de reconhecimento do amor que ela estava recebendo pela disposição de graça e de perdão do Senhor. Ela foi muito amada e por isso ela amou. Ela amou muito e foi perdoada porque o Senhor também lhe amou. E aí, meus amados irmãos, ela reconheceu Jesus como seu Senhor quando se prostrou e lavou os seus pés com as lágrimas. Ela reconheceu Jesus como rei quando lhe ungiu com aquele óleo precioso. Mas ela reconheceu Jesus sobretudo como Deus, porque depois dela ter feito aquela devoção e dos que estavam em seu entorno lhe condenar, Jesus olhou para ela e disse: perdoados são os teus pecados, vai em paz, a tua fé te salvou. Aquela mulher reconheceu Jesus como Deus, porque ela recebeu o perdão de Deus para todos os seus pecados e saiu aliviada depois daquele momento precioso de sua oração, de sua adoração. E por que podemos afirmar isso? Porque naquele contexto eles diziam: somente Deus pode perdoar pecados. E então, quando aquela mulher ouviu de Jesus: perdoados são os teus pecados, ela acreditou: esse aí é o Filho de Deus que tem poder para perdoar os nossos pecados. E aí fiquei refletindo que a ação daquela mulher teve pelo menos 3 causas, 3 motivos, que deve ser também motivo das nossas ações quando nos apresentarmos diante do Senhor. Primeiro, ela apresentou-se diante do Senhor, como diz a palavra. Podemos ver. Por que ela apresentou as suas primícias? Qual foi o motivo de apresentar-se diante do Senhor? Ela fez isso por uma plena consciência de quem ela era antes da graça de Cristo em sua vida. Aquela mulher tomou aquela atitude porque ela tinha plena consciência de quem ela era antes da graça de Cristo na sua vida. Distante, perdida, como o texto fala, uma pecadora, marginalizada, sem respeito no seu contexto. Então ela sabia quem ela era naquele contexto, ela sabia quem ela era naquele tempo. E somente ela sabia como ela se sentia pela consciência que ela tinha de quem ela era, pela culpa que carregava pelos seus feitos e pelas acusações que os religiosos do seu tempo lhes impunham. Então, quando ela se apresenta para oferecer a sua oferta ao Senhor, ela faz movida por esta consciência de quem ela era antes de conhecer a Jesus. E quando nós nos aproximarmos diante do Senhor para adorá-lo, para louvá-lo, para apresentar a nossa oferta, para apresentar a nossa vida, esse sentimento tem que estar presente em nossos corações. Lembrarmos-nos quem nós éramos antes da graça de Jesus na nossa vida. E lembrarmos-nos então de quem nós éramos, faz-nos perceber as nossas limitações, as nossas fraquezas e a nossa total dependência dele ao perceber quem nós somos agora. Aquela mulher movida por esta consciência de quem ela era, reconhecendo suas limitações, seus pecados, o seu estado, ela então não perdeu a oportunidade de ir diante do Senhor e derramar sua vida e o seu coração. Esse foi o primeiro motivo da sua entrega de suas primícias ao Senhor. O segundo motivo que ela tinha foi um profundo senso de gratidão pela a graça de Cristo que lhe alcançou. Ela estava agradecida porque o Mestre lhe recebeu. Ela estava agradecida porque o Mestre lhe aceitou, porque o Mestre lhe acolheu, porque o Mestre não a rejeitou, não a excluiu, mas permitiu-lhe se aproximar.
lhes deu ouvido, lhe deu atenção, olhou-lhe firmemente, não lhe tratou com desprezo, lhe tratou com atenção, lhe tratou com amor. Então essa consciência da graça que ela havia recebido, que nenhum outro homem havia lhe dado até agora, fez com que ela se rendesse e oferecesse do que ela tinha do seu melhor. Ela estava agradecida. Ela reconhecia o favor que havia recebido. E o que é gratidão, irmãos? Senão reconhecimento dos favores que temos recebido sem merecer muitas vezes. Gratidão é o reconhecimento dos favores que nós temos recebido. Aquela mulher reconhecia que ao ser recebida naquele ambiente que anteriormente era ambiente de exclusão e de condenação, ela estava sendo recebida pela graça do Senhor Jesus. Então lhe movia uma profunda gratidão. E se os estudiosos estão certos que aquela mulher era a mulher da qual tinha saído 7 demônios, o Senhor tinha libertado, se era aquela mulher pecadora, então temos ainda maiores motivos para declarar dessa forma. Ela vivia uma vida totalmente dominada pela presença do mal. E encontrando-se com Jesus, foi plenamente liberta para viver uma nova vida. Então seu coração estava cheio de gratidão por tudo que ela havia recebido do Senhor. Meus amados irmãos, da mesma forma, quando nós nos apresentarmos para cultuar ao Senhor, para louvá-lo, para adorá-lo e para qualquer ação, serviço no seu reino, nós devemos fazer com essa consciência. Temos recebido muito do Senhor. Eu tenho recebido muito do Senhor. Você tem recebido muito do Senhor. Nós temos recebido muito do Senhor. Então não podemos nos apresentar diante dele indisposto de qualquer forma ou com as mãos vazias, mas devemos nos apresentar diante dele com essa consciência. Muito temos recebido do Senhor. Muito o Senhor tem nos favorecido. Muito o Senhor nos tem dado. E é com esse entendimento que devemos então nos aproximar para oferecer daquilo que Ele mesmo já nos tem dado. Em terceiro lugar, movia aquela mulher um desejo ardente de responder à graça que recebeu de Cristo. Ela sabia que não tinha como ela retribuir o favor recebido. Ela sabia que o que ela tinha recebido era de tão grande valor que ela não conseguiria retribuir no mesmo teor, da mesma forma. Ela sabia. Mas então ela reuniu o melhor do que ela tinha, que não obstante não ser compatível com aquilo que ela havia recebido, mas era o melhor do que ela poderia oferecer ao seu Senhor. Então, grata por tudo que havia recebido, ela tinha essa plena consciência, então permeava o seu coração um profundo desejo. Eu quero oferecer o melhor do que eu tenho para o meu mestre e para o meu Senhor. No mínimo esses 3 foram os motivos que moveram aquela mulher a apresentar a sua vida, a apresentar o seu culto, a sua adoração, o melhor do que ela tinha na presença do Senhor. Essa deve ser nossas motivações, servir ao Senhor com as nossas primícias. E aí você pode pensar, mas servir ao Senhor com as primícias quais? Com quais primícias podemos servir ao Senhor? Podemos pensar nas primícias pelo menos em 4 áreas da nossa vida. Primeiro, servir ao Senhor com as primícias do nosso tempo. E eu gostaria que você lesse esse texto comigo de Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz, vamos lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As primícias do nosso tempo para o Senhor. Quantas vezes somos pegos dizendo assim, olha, eu não tenho orado, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho ido na escola dominical, eu não tenho ido na célula, eu não tenho ido no culto, porque eu não tenho tido tempo. E quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo que todas as outras coisas são importantes e que o Senhor é o último lugar na nossa vida. Podemos até não dizer com palavras, mas estamos dizendo com as atitudes que temos coisas mais importantes para fazer, que temos coisas mais valiosas para nos ocupar, que temos coisas mais importantes para dedicar à nossa vida.
Quando a palavra do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E é claro, aqui não posso ser reducionista e dizer que reino de Deus é só vir à igreja, na escola dominical, na célula, no culto no domingo. Mas se nós nem isso fazemos, se não fizermos nem o mínimo, como faremos outras coisas maiores? E aí servir a Deus com as nossas primícias é colocar o nosso tempo, Deus, como prioridade. Deus precisa ser a prioridade no seu tempo, a prioridade da sua agenda, da minha agenda, da nossa vida. Podemos servir ao Senhor com as primícias do nosso tempo. Em segundo lugar, podemos servir ao Senhor com as primícias dos nossos dons e talentos. Quantas pessoas habilidosas, inteligentes, capacitadas, com tantos talentos, e esses talentos são talentos tão preciosos e podem ser tão ricos na edificação da igreja, no fortalecimento da igreja, no crescimento da igreja, abençoando crianças, adolescentes, jovens, adultos, abençoando famílias, abençoando os nossos vizinhos, abençoando a comunidade, a partir dos dons, das habilidades, dos talentos, das capacidades naturais e espirituais que Deus confiou a cada um de nós. E muitas vezes esses dons, talentos, habilidades tão preciosos e ricos, nós estamos usando ou para nós mesmos, ou estamos enterrando, deixando de abençoar muita gente, a igreja e tantas pessoas com os dons e talentos que o Senhor nos confiou. E aí, reconhecendo tudo que temos recebido do Senhor, nós devemos colocar nossos dons, habilidades e talentos para servir ao Senhor. Mas não é aquilo que sobra, são as primícias. O que é que você sabe fazer? Quais são as habilidades que você tem? Quais são suas capacidades? Sirva ao Senhor com o melhor do que você tem, porque Ele tem servido você com o melhor do que Ele tem. Serviu tanto do melhor, que deu o melhor dos melhores. Amou a você e a mim de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu e você, que nele creia, não pereça, mas tenhamos a vida eterna. Ele nos serviu e tem nos servido com o melhor. Devemos dedicar os nossos dons e talentos para servir. Em terceiro lugar, devemos servir com as primícias dos nossos bens. Podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos dizer: o Senhor meu Deus em Cristo Jesus tem suprido cada uma das nossas necessidades. Podemos dizer que o Senhor tem fartado as nossas mesas. E podemos dizer: glória a Deus, porque o Senhor não só tem dado o que nós precisamos, mas Ele tem dado porção ainda maiores, amém? Deus tem nos abençoado. O texto em Provérbios diz para nós, Provérbios 3:9. Vamos ler juntos? Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Nós devemos honrar a Deus na medida com que Deus tem nos honrado. Nós devemos servir a Deus com a medida que Deus nos tem dado. Se Deus nos tem dado uma porção X, com essa porção X nós devemos servir da melhor maneira. Devemos honrar a Deus com aquilo que Ele tem posto em nossas mãos, com aquilo que Ele tem posto para nos confiar, com aquilo que Ele tem nos dado para administrar. O teólogo certa vez já disse: contribua para Deus conforme a sua renda, para que Deus não torne a sua renda conforme a sua contribuição. Eu fiquei pensando, forte, né? Contribua para Deus conforme a sua renda, para que Deus não transforme a sua renda conforme a sua contribuição. Deus nos chama a servir a Ele, com aquilo que Ele nos tem dado. E nós devemos servir a Deus com as primícias dos bens que Ele tem nos confiado. E finalmente, devemos servir ao Senhor com as primícias de nossa vida. Provérbios 23:26 diz a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Filho meu, dá-me o teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Sabe por que aquela mulher não resistiu a quebrar o vaso de alabastro
e derramar aquele óleo de nardo puro aos pés de Jesus, que valia mais ou menos 300 denários, 300 dias de um trabalhador. Sabe por que ela não resistiu? Porque antes dela oferecer aquele óleo precioso, ela já tinha oferecido o coração. Quem entrega o coração para servir a Jesus, não tem dificuldade de entregar nenhuma outra coisa. Porque o mais precioso que o homem tem que possa ser ofertado ao Senhor é o seu coração. Por isso que o Senhor, usando Salomão, diz: filho meu, dá-me o teu coração. Quando temos o coração de alguém, temos tudo que esse alguém possui. Quando Deus tem o nosso coração, Ele tem tudo que nós possuímos. E quando Deus possui tudo que nós temos, nós também possuímos tudo de Deus. Quando Deus possui tudo que nós temos, nós passamos a possuir tudo o de Deus. Somos chamados a servir com as primícias. Não temos nada que de nós mesmos possamos oferecer a Deus. Eu não tenho nada. Eu nasci nu. Quando eu nasci não tinha roupa. Nem quero que vocês imaginem essa cena. Que Deus livre e guarde. Você nasceu, não tinha nada e nem eu também. De maneira que, digo como disse o apóstolo Paulo: sou o que sou pela graça de Deus. Temos o que temos pela graça de Deus. Chegamos onde chegamos pela graça de Deus. E se entendemos que temos sido muito amados por Deus, porque Deus tem nos perdoado muito, a consciência que temos do muito que temos sido perdoados, a consciência que temos do muito que temos recebido, deve mover os nossos corações a servir ao Senhor com o melhor do nosso tempo, a servir ao Senhor com o melhor dos nossos dons e talentos, a servir ao Senhor com o melhor dos nossos bens e a servir ao Senhor de todo o nosso coração. E ainda que fazendo assim perceberemos, tudo isso é muito pouco diante do muito, né, Pedrinho? Que temos recebido do nosso Senhor. Aleluia. Jesus é muito bom. Jesus é maravilhoso. Jesus, maravilhoso. Estou falando em línguas. Jesus é maravilhoso. Nada que eu possa fazer será muito pelo que Ele já fez. Nada. Sempre que eu me apresento diante de Jesus, na minha consciência é: Senhor, eu poderia fazer melhor. Eu poderia, Senhor, servir ao Senhor melhor. Eu poderia te oferecer melhor. E eu não tenho nem sempre feito assim. Me ajude, Senhor. E aí é quando eu percebo quão grande é o seu amor. Quando eu percebo quem eu era, onde eu estava, o que Ele fez comigo, o que Ele fez por mim, onde Ele me colocou, o que Ele me deu. O meu sentimento é que eu tenho feito muito pouco, eu não tenho oferecido nada. Eu espero que nessa noite você, diante do Senhor, tenha esse meu sentimento e dizer assim: Senhor, eu tenho feito muito pouco. E talvez você esteja aqui dizendo: eu não tenho feito nada. Mas olha, se Deus deu para aquela mulher que era conhecida como pecadora, que não tinha um conceito, um respeito social, eu e você, como pecadores iguais ou pior do que aquela mulher de outras formas, somos acolhidos na mesa do Senhor. Ele nos permite nos aproximar de sua mesa. Ele nos permite nos achegar no banquete que não foi preparado pelo Simão fariseu, mas o banquete que Ele mesmo prepara. A mesa dele está posta diante de você, diante de mim, para que nos aproximemos diante dele. Derramemos a nossa vida, derramemos o nosso coração, choremos na sua presença por perceber as nossas fraquezas, os nossos pecados, que são muitos, não são poucos, e como temos entristecido ao Senhor com as nossas desobediências, com os nossos pecados, e cada vez que chegamos diante dele, Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos permite recomeçar. Então nós chegamos diante dele dizendo: Senhor, eu nem poderia estar aqui, eu nem poderia estar no teu altar, na tua mesa, mas o Senhor me recebe. O Senhor me permite quebrar o vaso de alabastro. O
Senhor me permite derramar o meu pouquinho de óleo nos teus pés. O Senhor me permite chorar diante de ti. E é o Senhor que diz para mim: perdoados são os teus pecados. E é o Senhor que diz ainda: vai meu filho, vai minha filha, e não peques mais. A tua fé te salvou. É o Senhor que, não obstante quem eu sou e quem você é, olha para nós com graça, amor, bondade e misericórdia e diz para nós: você pode recomeçar uma nova vida a partir de hoje, porque quem você era não importa mais, importa quem você é a partir de agora, com o meu perdão, com a minha graça. Seja um novo homem, seja uma nova mulher e sirva ao Senhor com as primícias da sua vida. Hoje é o culto das primícias. Estamos em reforma. Eu falei que hoje seria o dia de nós trazermos uma melhor de nossa oferta com primícias para consagrar no altar do Senhor. Passei a semana orando e pedindo para Deus uma palavra, para mim e para vocês. E eu não queria pregar sobre dinheiro. Eu não queria falar de primícias como se as primícias fosse dinheiro. Dinheiro é uma parte de quem já tem o coração rendido e dedicado ao Senhor. E depois de muito orar e depois de muito ler, foi ontem que me ocorreu esta palavra. Porque o que Deus espera de mim, de você, de nós é muito mais do que o dinheiro, porque Ele não precisa, Ele é dono do ouro e da prata. O que Deus quer de nós é o que está nesse último texto que nós lemos: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Meu irmão, minha irmã, entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Entregue sua vida ao Senhor. O que você tem de mais precioso não é nem seu dinheiro, nem seus bens, nem seus dons e nem seus talentos. Não foi pelos seus bens, nem pelo seu dinheiro, nem por nenhuma outra coisa que Jesus deu a vida na cruz do Calvário. Jesus deu a vida na cruz do Calvário pela sua vida. Por você. Porque todas as coisas pertencem a Ele. E o que Ele quis fazer foi comprar você com o precioso sangue dEle. Então nessa noite, eu quero concluir essa mensagem dizendo: a melhor coisa que você pode oferecer para o Senhor nessa noite é a sua vida. Diz que uma vez, e com esse testemunho concluo, num culto de missões, o missionário pregou sobre as necessidades dos campos missionários. E ao pregar uma mensagem, desafiou a igreja para que os irmãos e irmãs pudessem trazer uma oferta de amor, oferta missionária, para abençoar os campos missionários, para manter os missionários no campo. E muitas pessoas tocadas por aquela mensagem foram à frente e entregaram suas ofertas para aquela causa que foi apresentada naquele dia. Diz a história, eu ouvi lá em Recife, no Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, que uma irmãzinha foi lá na frente e tinha 2 cestos. O cesto era para colocar as ofertas, dinheiro que as pessoas tinham. E disse que uma daquelas irmãs se apresentou lá na frente e, ao invés de colocar algo, ela entrou no cesto. E o pastor achou aquilo muito estranho e, de uma certa forma, muito grosseiro, porque se entendia que aquele recipiente era consagrado, porque ali estaria colocadas as ofertas. Mas aquela mulher não colocou nada. Ela decidiu entrar naquele cesto. E o pastor perguntou: minha irmã, por que a senhora está aí? Ela olhou para o pastor e disse: meu pastor, eu não tenho dinheiro algum. Eu gostaria muito de trazer aqui uma boa oferta para esta causa, mas eu não tenho. Mas aqui está a minha vida. Eu quero entregar minha vida para servir ao Senhor nesta missão. Preciso perguntar para você: qual foi a maior oferta daquela noite? Qual foi a maior oferta daquela noite para o Senhor? Aquela senhora que, não tendo recursos nenhum, foi lá na frente e entregou a vida dela para Jesus.
a melhor oferta que possa ser apresentada nesta noite será a sua vida entregue a Jesus. Amém?